Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo negocia a contratação de camisa 10 Giovanni Reina, do Borussia Dortmund, da Alemanha. Faturamento recorde. Estudo aponta quase R$500 milhão arrecadado pelo rubro-negro com receita de marketing. Alan e Eric Pulgar podem reforçar o Mengão em jogo valendo a classificação da Libertadores. E diretoria anuncia a venda de ingressos para o compromisso com o Deportivo Táchira da Venezuela no Maracanã. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E o Flamengo divulgou através de seu site oficial o esquema da venda de ingressos para a partida da semana que vem, quarta-feira, dia 28, diante do Deportivo Táchira, no Maracanã. Jogo este valendo a classificação para o mata-mata da Libertadores da América. Ao todo, 59.500 ingressos foram disponibilizados para venda. E os valores são os seguintes: Setor Sul, custando R$ 80,00, a categoria de sócio-torcedor mais elevada, pagando apenas 20. Setor Norte, R$100, né? A meia entrada 50 e a categoria mais elevada pagando apenas R$25. Leste Superior a R$120, meia entrada 60. Leste Inferior, R$140, meia entrada 70. Oeste Inferior, R$160, meia entrada 80. E Maracanã Mais, a R$500. Portanto, a venda de ingressos começando. E a expectativa da diretoria do Flamengo é ter casa cheia e o apoio incondicional do torcedor, já que a vitória torna-se fundamental. O Flamengo ainda precisa vencer para garantir de maneira matemática a sua classificação para a próxima fase, sem depender do resultado entre LDU e Central Córdoba, da Argentina, que acontece na altitude de Quito. E o Flamengo pode até mesmo ser primeiro colocado do grupo. Para tanto, né, basta vencer, inclusive com uma diferença de gols que não seja menor do que a diferença de uma eventual vitória da LDU sobre o Central Córdoba. Portanto, o Central Córdoba não pode somar pontos nesta partida, caso contrário, se tornaria primeiro colocado do grupo e o Flamengo classificaria em segundo. Portanto, aí esse é o planejamento da diretoria do Flamengo. Deixando muito bem claro, né? É uma vergonha o Flamengo chegar na última rodada ainda precisando de pontos para a classificação e correndo risco ainda de se classificar em segundo nesse grupo muito fácil da Libertadores, né? Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo, que para esta partida pode ter reforços importantes. Os volantes Alan e Eric Pulgar estão em fase final de recuperação das suas respectivas lesões na parte posterior da coxa direita. E ambos os jogadores podem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Para tanto, eles precisam retornar às atividades. Isso pode acontecer ainda nesta semana. É prematuro que eles sejam liberados para a viagem a São Paulo, onde o Flamengo encara o Palmeiras neste domingo às 4 da tarde pela 10ª rodada do Brasileirão, principalmente por conta do gramado sintético e eles retornando de lesão muscular. Mas é praticamente certo de que estejam à disposição, portanto, da comissão técnica, principalmente Eric Pulgar, que é considerado titular da posição. O retorno desses jogadores é importantíssimo, até porque eles voltando diante do Deportivo Táchira ainda tem um compromisso pelo Brasileirão contra o Fortaleza antes do intervalo do Brasileirão para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, justamente pela participação de ambos os atletas no Mundial. Se eles retornarem antes deste intervalo, será praticamente certo que já estejam, portanto, plenamente recuperados, inclusive do ponto de vista físico, para a estreia do Flamengo no Super Mundial contra o Esperance, da Tunísia, no dia 16, na Filadélfia, na Pensilvânia, costa leste dos Estados Unidos. Se Deus quiser, estaremos lá para fazer a cobertura do Mengão e a sua participação nesse Mundial. E vamos com tudo. Lembrando que outro jogador que pode aparecer nesta partida, inclusive no vídeo anterior trouxemos essa possibilidade, é o lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha. Este já recuperado clinicamente das lesões que ele sofreu em agosto do ano passado e também já liberado pela preparação física após ser aprovado nos testes de esforço que foram realizados ao longo desta semana. E você, o que acha dos retornos de Alan e Eric Pulgar? Pulgar fez falta ao time do Flamengo nas últimas partidas em que o chileno acabou desfalcando o time? Deixe abaixo o seu comentário. Lembrando que a Segurobet é patrocinadora oficial do canal. E na Segurobet você tem cashback todo dia. Isso mesmo, você joga e no dia seguinte
você tem de volta a parte do que você jogou para continuar se divertindo. Além disso, você tem super odds, super combos, giros grátis no cassino, bônus, brindes e vários outros prêmios. Ainda não está na Segurobet? Tá dando mole, né? Tá vendo? Esse QR Code que está aqui do lado da sua tela, você que está na sua Smart TV, aponte a câmera do seu celular. E você que está no smartphone, vá ao comentário fixado e clique no link para fazer o seu registro e efetuar o seu depósito. Não esqueça da verificação de identidade, que é muito importante para a sua segurança. E lógico, jogue com responsabilidade, né? E só para maiores de 18 anos. Segurobet é seguro, é legal, pode apostar. E o Flamengo, segundo um estudo publicado pela Sports Value, inclusive um estudo anual que é realizado entre a gestão e finanças dos clubes no Brasil, apontou o rubro-negro como recordista de arrecadação de recursos financeiros na área de marketing, ou seja, na área de patrocínios e exploração da marca. Segundo o estudo, o Flamengo chegou a acumular 420 milhões de reais, quase R$500 milhão ao longo da temporada de 2024, com patrocínios na camisa, patrocínios nas mídias sociais, publicidade estática, publicidade no Ninho do Urubu, além de outras ações comerciais, além, é claro, de royalties e também licenciamento de produtos. Para que se tenha uma ideia da força destes números, o Flamengo acumulou quase o mesmo que os outros dois próximos colocados, né? O vice-líder desse ranking, o Corinthians, que acumulou 254 milhões, e o Palmeiras, que fez 189 milhões. Realmente são números impressionantes do Flamengo. Outro dado importantíssimo é que, com o aumento da receita, inclusive, se eu não me engano, de um ano para o outro, o Flamengo aumentou em mais de 26% a sua receita com marketing. Isso torna o Flamengo menos refém dos direitos de transmissão, né, dos recursos advindos das transmissões de TV e também da venda de jogadores, que tem sido as muletas dos demais clubes do futebol brasileiro, né, de vender atletas para fazer dinheiro e também dos contratos de TV, o que torna o Flamengo um pouco mais independente até para fazer estas negociações, para obter números melhores de contratos de televisionamento e principalmente também na seção de seus atletas. Outro dado importante também do Flamengo no ano passado foi a venda do chamado Match Day, né? Bilheteria, sócio-torcedor e também a venda de produtos dentro dos estádios, como foi o caso do Maracanã. Isso também deu ao Flamengo uma receita substancial. Ou seja, o Flamengo que tinha aí, em contrato de TV e venda de jogadores, mais de 50%, né, da sua receita, já começa a equilibrar essa situação. E dessa forma, o Flamengo fica mais autossustentável para os próximos anos. Até porque, né, o contrato de direitos de TV, que geralmente os contratos são longos, mas venda de jogador varia muito de ano para ano e vai depender muito também se você tem uma boa safra de jogadores para negociar ou se você está tendo um bom desempenho nas competições para valorizar os jogadores da sua equipe considerada principal. Então, foram números muito importantes para o Mengão. E você, o que acha destes números? Deixe abaixo o seu comentário. E você esqueceu, né? Esqueceu que eu sei. Esqueceu de deixar o seu like, também de se inscrever. Inscreva-se, não paga nada. Tem um botãozinho aqui abaixo escrito inscreva-se. Você clica e acione o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. E deixe o seu like, seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E agora o YouTube tem um novo recurso, o hype. Quando você dá o like, aparece ali a possibilidade de você também hypar o vídeo. E também, na lista de opções no smartphone, logo depois de comentários, você também pode hypar. Você tem direito a hypar até 3 vídeos por semana. Então, quem puder, bora hypar todos os vídeos, incluindo este aqui do canal, porque tem um ranking de hypes. Quanto mais hypes um conteúdo recebe, mais bem ranqueado esse conteúdo fica e mais ele será recomendado pelo YouTube. Então, conto com vocês, hein? Bora utilizar esse novo recurso do YouTube, bora hypar todos os vídeos aqui do canal para que outros torcedores do Mengão também conheçam o nosso trabalho. E segundo informações do meu amigo jornalista Wilson Pimentel, o Flamengo buscou informações a respeito do jovem Giovani Reyna. Ele que é norte-americano, inclusive filho, né, do Reyna, né, jogador que marcou época pela seleção dos Estados Unidos, se eu não me engano, jogou na Copa dos Estados Unidos em 1994. Reyna, que chegou a surgir aí como grande promessa do futebol mundial, ainda com 17 anos, fez parte de um estudo
publicado no The Guardian, que reuniu as 60 maiores promessas do futebol internacional. Naquela oportunidade, ele, que estava na base do New York City FC, acabou sendo contratado e a custo zero pelo Borussia Dortmund e foi inclusive apontado como um grande negócio do clube alemão. No entanto, desde que ele se profissionalizou aos 18 anos, em 2020 até agora não conseguiu se firmar na equipe alemã. No ano passado, por exemplo, ele chegou a ser negociado por empréstimo ao Nottingham Forest da Inglaterra, mas também não conseguiu se notabilizar no clube inglês e acabou devolvido aos alemães. Ele tem apenas mais um ano de contrato, até junho do ano que vem. E ele, que até pela sua grande popularidade chegou a ser avaliado em 42 milhões de euros, hoje, segundo a sua avaliação no portal alemão Transfermarkt, ele está avaliado em 10 milhões de euros. A intenção do Flamengo seria negociar o jogador por empréstimo, contratá-lo por empréstimo para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA com um valor já fixado para sua aquisição em definitivo. Eu acho muito difícil, porque o Borussia tem apenas mais um ano de contrato. O Borussia vai emprestar o cara, sabendo que depois o Flamengo pode simplesmente contratá-lo a custo zero, faz um pré-contrato com o jogador, espera o contrato terminar com o Borussia e ele chega de graça ao rubro-negro. Mas, de qualquer forma, seria até uma atitude de marketing do Flamengo, já que Reina, apesar de não vir tendo oportunidade, se não me engano, foram 25 jogos na temporada atual pelo Borussia e apenas 2 gols marcados. No entanto, na seleção norte-americana, ele é uma sensação. Até agora já foram 32 jogos pela seleção dos Estados Unidos e 8 gols marcados. Ele que, pelo menos na seleção dos Estados Unidos, ele é muito bem avaliado e tem até uma boa aceitação pelo público norte-americano que acompanha o futebol. Futebol masculino nos Estados Unidos acaba não tendo muita visibilidade, né? Outros esportes são bem mais populares, né? O futebol feminino, inclusive, é o esporte número 1 das mulheres dos Estados Unidos, mas dos homens nem tanto. De qualquer forma, seria um atrativo a mais, até mesmo para trazer a simpatia do público local, do público norte-americano, para o Flamengo nos jogos dos Estados Unidos. De qualquer forma, até agora, pelo menos, não há nenhuma questão oficial. Borussia, pelo menos, não recebeu nenhuma proposta oficial do Flamengo para contar com o jogador. E você, conhece o Reina? Seria uma boa contratação para o Flamengo? Lembrando que ele atua em uma posição muito parecida com a do Arrascaeta, que eu não estou falando em termos de qualidade, mas em termos de característica e em termos de função exercida, ele exerce mais ou menos a mesma função do Arrasca. E não é mistério para ninguém, o Flamengo está sim buscando no mercado um camisa 10 para dividir a responsabilidade com o uruguaio, né? Mas você seria a favor da contratação do Reina? Seria um bom reforço para o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like, inscreva-se no canal, já esquecendo de deixar o hype, né? Para dar aquela moral esperta aqui para o nosso vídeo. E registre-se na SeguroBet e não perca cashback todo dia. Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão.